Voltamos para o nosso último bloco e hoje o De Bem com Você está falando sobre neurociência e inclusão escolar, que é um tema extremamente amplo, né? No início do programa eu não imaginei que a gente pudesse falar tanto sobre esse assunto. E a gente finalizou falando, o bloco anterior, falando a respeito dessa proteção ao aluno que não necessariamente precisa ser incluído. Pelo que eu entendi, todos precisam ser incluídos à sua maneira, né? Sim. Mas esse aluno sem algum transtorno, sem alguma deficiência, como que é o papel dessa família e como que elas costumam agir? Tá. Foi bem pertinente você falar sobre isso. Imagina um aluno dentro de sala sendo inteiramente protegido, porque a família, depois dessa questão da inclusão, exige que essa professora inclua esse aluno, esse filho, na mesma condição que ela, enquanto mãe, enquanto pai, também inclui. Então, a professora tem que estar à disposição dessa criança. Isso gera muitos transtornos, tanto para a criança, tanto pelos coleguinhas também. Por quê? Se eu não tenho nada, vamos pensar assim, eu não tenho esse assessoramento tão grande, então qual que é o ganho para mim? Né? Então, muitas vezes nós temos resposta de crianças contrárias por excesso de estímulo, excesso de cuidado, não é estímulo, excesso de cuidado dessa criança. Então, tem uma dificuldade grande. Agora, por que que isso acontece? Acontece porque as famílias, elas não sabem lidar com o diferente. Isso não é só a família, o ser humano tem muita dificuldade de lidar com o diferente. Quando tem um diferente, tem duas opções. Ou você esconde, tá? Que nós vimos aí na história da humanidade, várias pessoas escondidas pelas suas patologias, ou eu visto a camisa e passo para lutar, né? Mas só que quando eu escondo, eu nego. Quando eu passo para lutar, eu acuso. Então, qual que é o ponto de equilíbrio, né? Que a família tem que ter, a escola tem que ter? Primeiro, ter um planejamento. Até para ajudar, tem que ter um planejamento. O professor de apoio tem que ser um mediador que leva a aprendizagem, que aguça a habilidade. Então, é isso que o professor o mediador tem que ser. Se ele não estiver nesse papel, ele vai interromper o próprio professor. E vai acontecer o quê? Vai ter uma quebra na questão educacional nessa sala de aula. Vai romper. Por quê? Esse assistente vai passar a ser o quê? Aquele que denuncia e aquele que está ali vistoriando. Então, ele já não está mais trabalhando com estimulação. Então, é aquele que fala, a professora não fez isso hoje, a professora não fez dever, a professora deixou ele quieto. Então, quer dizer, ela vai perder liberdade até dentro do seu ambiente. Quem vai perder? A sala toda. Porque vai trazer um desequilíbrio enorme, tá? Então, o que as famílias têm que entender mediante a isso? Que a educação inclusiva não é uma educação para patologia. Não. É uma educação para estimulação assertiva. É isso. Quando a família entender, ela vai parar de potencializar a patologia. Então, antes de ter um nome, eu sou a patologia. Né? Se eu tenho autismo, eu sou autista. Então, como é que é seu nome? É autista, não tem outro nome. Sim. Né? Por quê? Além disso, tem um ganho nisso. Que eu tenho que proteger, porque eu amo e aí por diante, mas aí eu não cresço, aí eu não posso morrer porque ninguém vai cuidar. Quem vai cuidar dessa pessoa depois, né? E hoje nós temos comprovação científicas que os comportamentos dos pais gerenciam os comportamentos dos filhos. Né? Então, se eu tenho uma patologia, por exemplo, um TEA, quando você observa, a família tem o mesmo comportamento que essa criança tem. Então, eles não saem mais, não namoram mais, o tempo todo. Chama para alguma festa, não vou porque ele vai incomodar, vai fazer isso. Então, fica um ambiente também dessa patologia. Adoecido. Fica adoecido, né? E aí, por isso, a necessidade também de se incluir esse
esse espaço, né, familiar. Que é a maior dificuldade, talvez, porque a criança se aceita, ela vai para a escola, ela vai ter a inclusão dela. Agora, como fazer com que dois adultos, com que aquela família aceite, eu também preciso, né? Isso é um desafio, né? Diário. Nossa. Diário. E também tem um outro contexto, né, dos não adoecidos, né, que é a questão da família, quando a família exige, né, do professor, e nós estamos vivendo numa sociedade onde a quebra de hierarquia está acontecendo a todo momento. É o aluno que agride o professor e a família passa a mão na cabeça, acha aquilo normal. Então, é muito complicado, né? Eu ia dar um outro exemplo que aconteceu recentemente em Belo Horizonte, que foi o do auxiliar do professor de educação física, que supostamente estaria abusando de crianças e não foi comprovado que não houve nada disso, né? Eu quero chegar nesse ponto da família que também não tem esse papel, que deveria ter o papel de educar, mas não educa, que deseduca. Sim, e delega a educação. Imagina o peso que isso tenha nas escolas também em relação à inclusão, né? E na cabeça dessas crianças, de terem que concordar com essa questão, né? Então, isso é muito sério. O maior desafio que a gente apresenta na educação são famílias que não são parceiras. Sim. Não basta só a escola, o profissional, o aluno, se a família, né? Parceria não é pagar uma boa escola, né? Não é isso. A parceria é você estar na escola contribuindo. Então, é necessário uma convocação mesmo. Por isso a questão dos congressos, né? Por isso que nasceu o Brain Connection, que veio de um braço da União Europeia, chama Cap sur École Inclusive d'Europe. Que lá eles estão trabalhando isso, essa parceria, chamando a sociedade para essa parceria. E já tem no Brasil. Então, participa família, participa várias pessoas, vários profissionais. Nós estamos na frente desse congresso aqui. E qual que é o objetivo? É levar essa informação, porque a informação liberta, tá? Conhecimento liberta. E quando a gente leva esse conhecimento, professor produz, família produz, né? Todo mundo produz. Por quê? Porque o nível de será que eu estou errando, será que eu não estou errando, me impede de caminhar. Então, antes que o outro me critique, deixa eu fazer a mais, para que ninguém me critique, né? Então, isso é muito sério mesmo. A gente falou muito das escolas incluindo os alunos, mas as escolas ditas especiais, qual que é o papel delas hoje? Poucas. Hoje nós temos poucas. Mas elas ainda existem? Com qual objetivo? Como que é esse mundo? Existem até por opção, às vezes, da própria família, que prefere um ambiente especial ali para atender o seu filho, a demanda, sabe? Mas são muito reduzidas, né? E a questão é muito voltada mesmo para ter uma excelência com um profissional, com um terapeuta, que geralmente essas escolas têm atendimento, né, especializado, é mais por aí, né? Mas é o mesmo papel que faria na escola regular, eles fazem, né? E é bacana também, né? Eu até gostaria de falar dessa questão do tempo de aprendizado, a paciência que isso requer, né? Ouvi dizer, aí é um relato pessoal de uma certa circunstância, que aquela criança que a gente não chegou a comentar, mas existem algumas crianças que não têm diagnóstico definido, um diagnóstico fechado. Quando se tem o diagnóstico fechado, teoricamente é muito mais fácil de saber como lidar, né? Mas que esta criança não poderia nunca, por exemplo, vir a fazer um curso superior, uma faculdade. Existem as exceções nesse processo de aprendizado ou realmente todos podem aprender e chegar a esse nível, cada um do seu tempo? Eu brinco sempre que isso aí é profecia, né? A profecia do mal.
Você não vai dar conta. Se eu não dou conta de uma faculdade, eu dou conta de um curso técnico, eu dou conta de um aperfeiçoamento. Então, são esses paradigmas sociais que levam à desconstrução das habilidades do sujeito. Porque eu tenho que ser. Teve uma época que só era valorizado quem era advogado, engenheiro e médico, né? E outras profissões não existiam. Então, a questão é descobrir dentro das potencialidades do sujeito o que ele dá conta de fazer, né? E de se sustentar. Porque o que é a realização? É você ter condição de se sustentar nesse ambiente social, ser produtivo nesse ambiente social. Isso não significa que eu tenho que fazer faculdade. Então, a gente tem que fazer esse estudo, né? O que eu tenho que fazer? Nós temos paciente que o pai decidiu, através da gente conversando, que ele é autista e ele tem ainda comprometimento de DI, dificuldade intelectual, que ele iria trabalhar com ele na empresa. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um software para ele trabalhar, de reproduzir cartão, e ele está trabalhando e com o dinheiro dele. Ele vive, ele anda de ônibus, ele está no social, apesar das dificuldades, tá? Então, isso que é inclusão. Então, o que aquele sujeito precisa? É essa a resposta. Ele precisa ser autônomo. E aí a família, sem pressa, sem pressão, ajudar a encontrar esse caminho, Sim, né? cada um vai ter seu ritmo próprio, né? Sim. Sua condição, mas todos chegam lá. Tá certo. Gente, eu quero muito agradecer. Passou muito rápido esse programa. Voltem sempre. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E eu também quero agradecer a sua companhia. Semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um De Bem com Você inédito. Até lá. Tchau, tchau.